Vou estar falando um pouco sobre a política de hoje, o que está acontecendo aí na questão de Bolsonaro e Paulo Guedes. Nós temos youtubers como o Nando Moura, né? Um cara que tem umas conversas interessantes em certos assuntos, mas que faz de tudo para defender o Bolsonaro. Só que quando se fala da reforma da Previdência, essa reforma maldita que está aí do jeito que está, o povo já retrocede. O povo já sabe que tem alguma coisa errada ali, mas não é capaz de dar o braço a torcer, né? E para essa reforma da Previdência passar, assim como todas as coisas, Bolsonaro sempre fez da sua maneira, que é distrair o povo para que eles consigam agir por baixo dos panos. Nessas distrações de Bolsonaro, essas viagens a Israel, esse negócio de pegar um fato isolado do carnaval, isso daí o Ciro Gomes citou mesmo, isso é verdade. Pegou um fato, que é aquele negócio dos homossexuais lá, né, fizeram aquela sujeirada toda da maneira deles lá. Ele chamou a atenção para um fato do carnaval que não estava acontecendo. Estava acontecendo em outro lugar. Realmente ele distrai, ele cria distrações para poder passar essas coisas. Paulo Guedes não para de falar que vai se desligar a Previdência, se desligar do governo se a reforma da Previdência não passar. Eu quero ver se isso vai ser verdade. Esse governo é cheio de gente mentirosa. Essa reforma da Previdência, se não passar, eu quero ver o Paulo Guedes honrar o que ele está dizendo. Porque os caras ficam botando pressões, falando, sabe, na hora mesmo, você vê como mentiroso. Vai ser mais uma mentira, né? Tomara que ele honre pelo menos o que ele disse. Então, gente, são várias distrações acontecendo. E você vê youtubers como Nando Moura que defende o cara a ponto de falar. Tem gente que votou em Bolsonaro que sabe que 64 foi um golpe seguido de ditadura. Sabe que os militares não são os mocinhos, são os vilões da história. Mas até isso o Nando Moura se corrompe, porque até livros ele está divulgando contra que conte a história da ditadura de uma forma diferente, onde os militares saem como mocinho e o vilão é o povo, né? É uma coisa absurda. Eu não sei quais são os interesses. Eu acho que um cara como Nando Moura que se diz cristão, se ele realmente for tão ignorante, a gente até entende, mas se for hipocrisia, porque a gente vê que parece ser hipocrisia, não é possível que um cara tão inteligente consiga ter tantas ideias assim. Se você vê ideias dessas, imagina um coração de uma pessoa. Quando estava lá no canal dele, eu falava, você diz que é cristão, mas quando você expressa certa opinião, você xinga um monte de palavrão, você ofende um monte de situações. Você é ofendido, sim. Você é youtuber, você está aí disposto a ser ofendido. Eu sou ofendido, que o meu canal não tem quase 18 mil inscritos. Tem gente que me ofende, mas eu sempre relevo as coisas. Às vezes, quando tem que falar duro, eu falo, mas eu não vou ficar xingando no ar. Sabe, você pode mostrar sua decepção de outra maneira, sem precisar disso. Sendo cristão, lógico. Sendo cristão, você tem que ter essa boa linguagem, essa linguagem saudável, né? Saber que existem pessoas diferentes, pessoas que têm críticas e pessoas malucas que te criticam porque às vezes te odeiam pelos seus argumentos. Então, esse governo, ele é muito esquisito porque, vou dar um exemplo, o Bolsonaro vai para Israel se baseando na promessa ali, uma suposta hipocrisia, uma suposta tentativa de mostrar uma religião. O cara já estava na maçonaria, depois se batiza nas águas na igreja e depois ele está lá no judaísmo, né? É uma confusão só. E você percebe uma coisa, que, que ele vai em Israel naquela promessa de que aquele que abençoa Israel será abençoado. Só que se você ler a Bíblia direitinho, Jesus vem é, falando que Israel perdeu promessas. Havia muitos leprosos na época do profeta Elias, e Deus não enviou nenhum leproso em Israel para curar os leprosos de Israel, mas curou Naamã, que era do povo da Síria, que inclusive era inimigo de Israel. Havia muitas viúvas na época do profeta Eliseu, mas a nenhuma foi enviado, nenhuma viúva de Israel foi enviado o profeta para ajudá-la,
a não ser a viúva de Sarepta. Então você vê Jesus falando questões contra Israel e o povo ainda se apegando nas promessas de Gênesis, né? E Jesus disse: nunca mais vocês vão me ver até que venham a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E você sabe que Jesus é o príncipe da paz. É. Então, Israel vai ter essa luta toda. Agora, se basear em promessas do Antigo Testamento, não, que a gente vai abençoar, abençoarei os que vos abençoam, amaldiçoarei os que vos amaldiçoam. Cara, não pode você querer ir numa nação só por conta de uma promessa bíblica e renegar as outras nações. Porque o Evangelho, porque as bênçãos de Deus se estendeu também aos gentios. Está aberto a todo mundo. No reino, no novo reino não há gentio, não há grego, não há branco, não há negro, não há mulher, não há diferença. A bênção é para todos. Então o cara não estuda a Bíblia e aí fica o povo aí, às vezes, da igreja, usando esses argumentos chulos e não consegue perceber isso. O discurso de Bolsonaro é um discurso mentiroso, é um discurso de ódio, exaltando tortura. Como é que. Olha, no dia do batismo dele, eu não tenho nada contra ele, não. Eu tenho contra as coisas que ele faz, tá? Só para você ter ideia. Quem batizou o Bolsonaro foi o pastor Everaldo, né? Tá lá na internet para provar o vídeo. Aí o pastor Everaldo, na hora de batizar ele, até na hora do batismo é um ato de hipocrisia. Se você perceber as palavras que ele fala: você acredita que Jesus é isso? Você acredita que Jesus é o Salvador do mundo, é o Filho de Deus? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus certamente, certa vez diz: até os demônios acreditam que ele é o Filho de Deus. O problema é que a pergunta deveria ser feita assim: você vai servi-lo? Você vai seguir a Jesus Cristo? Você aceita Jesus Cristo na sua vida? Até o batismo dele é uma falsidade. Todo mundo da igreja que sabe que quando se batiza, a pergunta é essa. Não é se você crê apenas, não. Você crê, sim, Jesus Cristo, mas você vai aceitá-lo na sua vida? Essa é a pergunta. Você está disposto a viver para Cristo? Você está disposto? Porque o batismo ele é o quê? Ele é o sepultamento da carne do pecado. É a aceitação de que você a partir de hoje é cristão. Como é que o cara é cristão? Se a Bíblia diz que a gente está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, diz que tudo se fez novo. Como é que tudo se fez novo se um cara continua exaltando o Médici, brilhante Ustra, a ditadura? Você está entendendo? Não tem outra, não tem mudança na vida dele, não tem mudança alguma. É tudo ato hipócrita. A hipocrisia é o refúgio do canalha. O patriotismo é o refúgio do canalha. Muita gente se esconde atrás de um falso patriotismo. O cara, quando se refere à igreja, a judaísmo, ele está lá igual um santinho, no Muro das Lamentações, na igreja, com aquela cara de devoção, né? No militarismo, quando vai cantar um hino, com aquela cara de patriotismo, mas a vida dele não mostra nada de patriota. Não mostra nenhum patriotismo. Então o povo colocou uma esperança num cara que realmente não tem nada que você possa dizer: esse cara é um patriota. A reforma da Previdência mostra que ele é um idiota e não um patriota. A reforma da Previdência mostra que ele não tem amor nenhum pelos pobres, que aquela opinião que ele tinha, que está em vídeo isso, quando ele diz que o pobre não serve para nada a não ser ter diploma de burro numa mão e o título de eleitor no outro, porque com o voto não se consegue nada nesse país. Entende? E não adianta dizer que a frase está dita fora do contexto, que não tem como você encaixar esse texto em nenhuma coisa a não ser nesses argumentos. O pobre não serve para nada, você vê, esse é o argumento dele. Isso se concorda quando ele foi o único cara que votou contra a PEC das domésticas. Não querendo que as domésticas tivessem os direitos trabalhistas de um cidadão comum. Todas as coisas que ele faz mostram o seu caráter, a sua falta de amor ao próximo, tá? Isso mesmo depois de batizado. Aí você vê, por outro lado, tem o Silas Malafaia, que só apoia esses miseráveis.
Tá ligado? Como é que um homem de Deus, um homem que tem conhecimento da palavra, porque tem, apesar de cometer várias falhas nessa petição de dinheiro, né? Tinha muita petição de dinheiro na época de Ciro Malafaia, era propósito de R$ 900, era venda de livros caríssimos, tinha muita coisa boa, mas muita coisa misturada com dinheiro, com finanças, muito além do que a Bíblia permite. Se anunciar um livro, né, ele pode, como ele tem a gráfica dele, ele pode anunciar um livro, até ganhar valores em cima, isso não tem problema. O que não pode é ficar pedindo oferta de R$ 1.000, dizendo que o Brasil ia passar por uma crise e quem fosse o abençoador nessa oferta bronze, ouro e diamante, né, de R$ 900, seria abençoado na época da crise, como se Deus fosse... uma coisa que eu vou explicar para vocês: se o Brasil tiver em juízo, nem adianta a gente fazer nada. Na ditadura não adiantou. Tu acha que não tinha cristão na ditadura? Você acha que não oraram pelo governo? O país tem que passar pelo que tiver que passar. Se Deus entregar o país em juízo, nós vamos lutar sim. Vamos lutar sim. Mas tudo vai acabar num tempo determinado por Deus. Entendeu? Porque tudo traz um crescimento, tudo traz uma história, né? O problema é que no Brasil nunca se viu tanta tamanha ignorância. As pessoas que seguem a Bolsonaro, elas são igualzinho à Igreja Universal quando coloca aquela camisa que diz assim: eu creio, e daí? Tipo assim, esse é o meu presidente, e daí? Como se não importasse todas as sujeiras. Assim como a Universal não se importa com as sujeiras que o Bispo Macedo faz, os mesmos seguidores, porque os seguidores da Universal também são os seguidores do Bolsonaro, né? Eu sei disso porque tem gente da minha família da Igreja Universal. E me disse que chegaram na igreja dizendo: a partir de hoje o Bispo Macedo, o candidato Bispo Macedo é o Bolsonaro. Deveria ser outro. Então, quando se trata de interesse, é uma coisa tão feia isso, gente. A própria igreja se submetendo a interesses de política. Você sabe que ser amigo de um presidente foi assim que a Rede Record conseguiu ser a Rede Record, por ser amigo do Collor, né? O Collor que libera a licitação da Universal. E o Bolsonaro é uma espécie de Collor. É um tipo de Collor, mesma hipocrisia. Só que o Collor era mais inteligente, né? Porque ele manteve a hipocrisia dele perfeita. Ele era sujo, mas ele manteve a hipocrisia dele perfeita. O Bolsonaro já não consegue. E pior que consegue mais seguidores do que o Collor, né? Como é que pode, gente? Parece que Deus está mostrando pra gente: vocês são estúpidos para escolher as coisas, vocês são tolos. Vocês não aprendem. Foi a eleição mais conturbada da história. As pessoas estão odiando umas às outras. Eu mesmo fiquei chateado com muitas pessoas, mas a gente tem que mudar. A gente tem que respeitar a maneira das pessoas votarem. Ela quer votar no cara? Sim, vote. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é lutar contra aquilo. Elas têm que entender também que, assim como as pessoas têm direito de votar, eu tenho direito de opinar contra. Isso é patriotismo. Quando você sai da sua zona de conforto, eu podia muito bem não falar nada. Eu podia muito bem deixar o circo pegar fogo, né? Assim como todo mundo, deixar as reformas trabalhistas passar e deixar depois o povo chorar amargamente. No golpe de 64, os militares... Esse golpe só acontece porque Jango queria mudar a situação do pobre. Ele queria dar direitos aos pobres. Ele queria mudar a situação dos pobres. Então os militares e os empresários e todos aqueles que tinham interesse se voltaram contra o governo e deram o golpe. Se tudo que acontece depois é culpa desse golpe, porque eles ferem a Constituição foi escarrada. Eles pisaram na Constituição. Olha, tudo que vem de errado partiu de um princípio errado. Feriram a Constituição. Jango foi eleito pelo voto popular, ele foi eleito pelo povo.
se eu não me engano, né, também. Mas ele estava ali cumprindo o seu mandato e não havia motivo para a ditadura. Não havia motivo para a ditadura. Então o povo vem e defende o seu presidente. Os guerrilheiros surgem como efeito colateral de tudo isso. Ninguém defende a guerrilha, mas só que eu vou te fazer uma pergunta. As pessoas que foram torturadas, crianças, militares que não aderiram ao golpe, eles também eram guerrilheiros? Mulheres. Família de guerrilheiro, às vezes, não é guerrilheiro. O cara tá fazendo... Você tem um parente aí que é um grande bandido aí. Aí a polícia chega na tua casa e vai agredir você, maltratar você para poder ferir ele? O certo é essas as questões do nosso país, é essa lei. Então não tem como defender o que é indefensável. Não tem como defender. A pior coisa que existe é ver gente tão inútil que fala assim, eu vivi bem na época. Que se dane que você viveu bem na época. A gente não tá falando de... A gente tá falando de quem... Eu comi bem, eu andava com segurança. Não faz mais que obrigação o governo propor isso aos seus cidadãos. Não faz mais que obrigação. Eu te falo, se Jango conseguisse os direitos do trabalhador naquela época, você viveria muito melhor hoje. Muito melhor do que o golpe, com certeza. Porque quando eles entregaram o país numa inflação imensa, mas nós pegamos o país numa inflação que já estava... Tá, mas vocês assumiram o golpe, trouxeram a responsabilidade para si e entregaram tudo com aquela cagada toda de novo. Se vocês fossem tão bons assim, vocês tinham mudado a história. E mesmo assim, mesmo que tivesse entregue sem inflação nenhuma, tudo perfeito, já estaria errado. Feriram a Constituição. Você imagina que um bandido vai lá no mercado lá do Guanabara, aí ele faz um assalto, né? Aí no outro dia ele vai lá e começa a limpar o Guanabara, ajeitar as coisas. Vai reparar o que ele fez? Quer dizer que um acerto repara o erro? Não. Nessa questão não tem como reparar. Fizeram errado, fizeram com ódio do povo que ia ganhar direitos, fizeram a favor de empresários que iam perder dinheiro, iam deixar de lucrar. Foi tudo de caso pensado. Então, não podia ser uma coisa boa. A maldade no coração. Foi exatamente por isso que Jesus disse, não dá para servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou às riquezas. Ou a Deus ou a mamão. E que Deus miserável é esse do dinheiro? Porque os caras conseguiram praticar as maldades que estavam dentro do coração deles, porque eu vou falar para vocês. Um ser humano comum, ele não faria uma maldade dessa, mesmo com os piores inimigos. Ele não faria. Simplesmente trancava na cadeia, fazia tudo dentro da lei. Até o IML, eles acabaram com o IML para não divulgar laudo de como as pessoas morreram torturadas. É óbvio que as pessoas foram torturadas. Houve condenação. É lógico também que eles iriam criar uma história para se defender. Os argumentos ilusórios que eles criaram. Hoje em dia, você tem milhões de especialistas que são contra o golpe de 64. E tem alguns, milhares, né, que defendem o golpe. Que defendem, porque são muitos militares, são muita gente da elite. Só que do lado de cá tem mais gente, é jornalista, é o povo, militares que não aderiram à questão, que tiveram suas casas invadidas e foram taxados como também comunistas. Comunistas era lixo, era quem eles queriam que fosse. E nessa toda houve estupros, houve as maiores perversões, porque já são homens que têm isso no coração, eles esperam só alguma coisa explodir para poder cumprir os seus planos maquiavélicos sem que eles precisem se explicar a justiça. Estupros de crianças,
maldades, coisas satânicas. Para mim era mais um ritual satânico o que eles fizeram, né? Talvez envolvendo o que era maçônico aí, do que fazer o bem ao país. Os argumentos, não tem argumento algum que defenda a tortura, não existe argumento algum. Até porque no país não tem, essa lei não permite. Você pega aí o maior criminoso, os maiores criminosos estão na cadeia. Eles não podem ser feridos, por isso que tem a pessoa tem que fazer exames, né? Tem que passar por uma perícia para averiguar se a integridade física da pessoa está preservada ou se ela sofreu alguma pressão. Porque isso, a lei tem que ter esse aparato, porque aí, senão seria fácil demais. O cara vem, te agride, aí você chega para não morrer, assume toda a culpa. Isso já acontece mesmo com o exame, mesmo com toda a perícia. Então a perícia visa o quê? A trazer uma certa transparência à questão. O cara chegou aqui com ossos quebrados, o cara chegou aqui com traumatismo. Então esse cara sofreu alguma agressão, ele pode estar sendo coagido a fazer alguma coisa, falar alguma coisa ou assumir alguma culpa que possa ser que ele não tenha. Então, para vocês verem, sumiram, não tem laudos do que eles não queriam ter. Se fosse então transparente, se fosse uma coisa correta, se fosse dentro da lei, seria diferente. Olha, nós demos o golpe porque aconteceu isso, nos dá o direito de dar esse golpe e por isso, e nós fizemos tudo direito e nós cuidamos do país nesse período. Aí você fala, o país teve direitos a isso já não importa. Porque você acha que com o Jango os direitos não seriam melhores? Você acha que com o Jango não seria? Seria melhor e não precisaria ter passado por todo o sofrimento. Não precisaria o povo ter passado por todo o sofrimento. Se acolhesse a questão ali. O povo, até hoje, quem tenta fazer alguma coisa pelo povo é caçado. As pessoas falam do PT, do Lula, fez muita coisa pelo pobre, fez muita coisa. Pode ter feito coisa errada, não quer dizer que tem que fazer. Fez coisa errada, fez, não sei, eu não estou ali para provar, eu não sei como é que foi a situação, até hoje não consegue acusar o cara de nada, bota o cara na cadeia por supostas acusações que a defesa, sabe, se posiciona e não dá em nada. Você vê uma certa pressão, você vê pessoas delatando por pressões da Lava Jato. Você vê pessoas delatando para poder ganhar algo em troca e de repente até mentindo sobre certas questões. E eles aceitando, porque o que for para fundar o BT, você acha que eles gostam de... O que eles queriam fazer com esse dinheiro do Bolsa Família? O que eles queriam fazer com o dinheiro das campanhas para a faculdade aí do pobre? O que eles queriam fazer com esse dinheiro? Eles queriam para eles. Então a raiva deles é que quando você distribui renda aos pobres, os pobres crescem, ganham educação e depois fica muito difícil fazer política com um pobre vivendo como classe média, com o pobre vivendo acima da média. Aí a inflação sobe, não adianta o pobre ganhar mais porque a inflação não deixa o cara viver bem. Mas ainda assim o cara tem um salário forte, um pouquinho forte que dá para ele viver. Não, eles querem o pobre no regime de escravidão. Porque aí o vereador deles pode oferecer uma massa asfáltica na sua rua de barro, ele pode oferecer umas pequenas casas de tijolo, ele pode oferecer poucas coisas pelo seu voto. Os políticos não precisam se esforçar muito para mudar a situação. A segurança pública ela foi abandonada, tanto que o Beltrame pulou fora. Foi abandonada. Começou com as UPPs em container, os caras sendo humilhados ali, com a promessa de que seria temporário, porque a UPP estruturou uma situação que o governo não poderia deixar de financiar aquilo. Então, aquele dinheiro que vinha para o governo, dos royalties, do petróleo, tudo que viesse, tinha que aparar a polícia militar. Você acha que eles querem isso?
um país que investe em inteligência cento e poucos reais na inteligência. Você acha que eles querem isso? Ter uma obrigação de financiar coisas? Não, eles querem o circo pegando fogo. Eles querem ser aqueles que solucionam a questão com pouco dinheiro. Eles que fazem ferida. A corrupção impede de você ter uma segurança de qualidade. É a corrupção. Ela impede que você tenha uma educação de qualidade. Ela impede que você ganhe bem no seu emprego. Ela impede porque ela impede o aumento do salário mínimo numa média melhor, que acompanhe a inflação, que acompanhe os direitos. Então toda a culpa de o país estar sendo a corrupção. Não é o fato de você não andar armado não, meu filho. É a corrupção que impede que você tenha direito às coisas da vida, às coisas básicas da vida, né? Ontem aí um amigo, duas pessoas já falaram que a Light mandou uma conta de R$ 600, no mês 140, no outro mês R$ 600. Aí chega lá na Light, eles não assumem a culpa. Aí o cara que não tem os R$ 600, ele para entrar na justiça, ele tem que pagar os R$ 600. Você imagina, o salário mínimo é R$ 1.000, como é que a conta do cara vai vir R$ 600? Ele é maluco? Como é que ele vai pagar uma conta de R$ 600 ganhando R$ 1.000 de salário mínimo? R$ 900? Então aí você vê as coisas. Aí chega lá para ele entrar na justiça, ele tem que pagar os R$ 600. Ele tem que provar. É um absurdo, cara. Sinceramente, é um absurdo. Como diz o Boris, isso é uma vergonha. É uma vergonha. O nosso país, ele chuta o balde mesmo da questão do pobre. O cara é inteligente, quer estudar, chega na escola, não tem base para ele estudar. A sorte que hoje nós vivemos na era virtual, né? Numa era onde o cara tem como buscar no Google certos conhecimentos, professores e tal. Mas não é a mesma coisa que você ter aula na escola, né? Ou curso preparatório para certas coisas. Não é a mesma coisa. As provas, por sua vez, são cada vez mais difíceis. Então, exige-se muito de um cara que estuda na escola pública, com a média 5 e o ensino uma porcaria, uma bosta. Aí você vai ver o filho do bacana lá, estudou a vida toda em escola particular, aquela média forte, foi dado direito ao estudo, foi dado esse direito. Então o cara tinha que se virar para passar, o pai tem que pagar a explicadora, o filho do rico tem que se virar para aprender. Ele já nasce nessa questão de uma obrigação. A sua obrigação é estudar, meu filho. Você tem que ser alguma coisa. Se é meu filho, você tem que ser. Ele já nasce com a responsabilidade de ser algo. Mas é dado as ferramentas. O pobre, ele não tem essas ferramentas. Ele não recebe esse incentivo. Você chega na escola, a média é 5. Quer dizer, como eu sempre falei, a média já é fraca. O ensino é fraco. Aí o cara tira 3. O professor passa um trabalho, soma mais 20, 5. Ele passa de ano. É enganar quem? É fábrica de burro isso. Como é que o cara desse vai fazer uma prova para aeronáutica, para o exército, se ele não fizer um curso preparatório? Diz para mim. Aquilo que era para ele aprender na escola, o pai tem que desembolsar e pagar do seu salário mínimo, muitas vezes, um preparatório. Se quiser que o filho tenha um ensino melhor, ele tem que pagar uma escola particular, com aquelas altas mensalidades, livros caríssimos. Aí o pai fica assim, aí um ano consegue pagar a escola particular, no outro ano não tem que botar na escola pública. Aí ele luta com muito sufoco, ele coloca na escola particular de novo, aí fica aquela confusão. Que o cara vai para a escola particular, sai, vai para a pública, não tem? Aí para o cara estudar numa escola com o Pedro II, ele tem que ter uma base para estudar ali, aí tem que fazer uma prova. Meu irmão, que todas as escolas tivessem, que fosse como o Pedro II. Obrigação, que quando você nasce num país onde que você não tem para onde correr, você não ia ver jovem perdendo tempo com internet, você não ia ver jovem perdendo tanto tempo de vida porque ele teria que estudar para a prova, você ia ver o shopping cheio de gente sentada estudando. Você ia ver as explicadoras ganhando dinheiro para explicar as matérias. Por quê? Porque a média é alta, o ensino
é mais forte, ele tem que estudar mais, exige-se mais. Para quem quer estudar, é um prato feito. Para quem não quer estudar, vai estudar de qualquer jeito. Até rimou, né? Para quem não quer estudar, é um prato feito. Para quem não quer estudar, é um prato... Até esqueci. Vai ter que estudar de qualquer jeito. Então, a educação, as coisas no nosso país, elas não funcionam pela corrupção. Aí você vê um cara, ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nome de chuveiro aí, o cara assumindo Caixa 2, não tem punição, continua sendo ministro, continua sendo chefe da Casa Civil, né? E Caixa 2 não é crime. Como diz o juiz Sérgio Moro, que eu não sei se esse cara comprou o diploma de juiz, não é possível. O Caixa 2 não é crime. Não é tido como crime. Coisas graves não são graves. Qualquer coisa que se faça, até improbidade administrativa, tem que ser uma coisa grave. Porque se trata de vidas. O cara que é responsável pela área, dos recursos que vão para a medicina, que vão para os hospitais. Se um cara desse rouba, se um cara desse recebe Caixa 2 para por debaixo dos panos gerar algum interesse para certas empresas, isso é crime, cara. É crime grave. É crime contra a pátria. Né? Como é que esse cara consegue ainda estar empregado? Tem que começar a dar o exemplo. Errou, demissão, porque você descentraliza aquele esquema. Punição grave. Né? Imagina um jogo de futebol sem um cartão vermelho. Sem um cartão vermelho ali para punir. Como é que é ser um jogo de futebol? Então tem que ter um cartão vermelho, tem que ter punição grave para que eles se explodam, porque o pobre, quando está no seu ambiente de trabalho, às vezes ele nem rouba, é acusado de roubo, ele recebe punição grave. O cara bate o cartão do outro, como eu já disse, é mandado embora por justa causa. Não importa o ano, nos anos de casa que ele tem. Eles podiam dar uma suspensão, uma advertência, mas não. Corta logo o mal pela raiz. Não importa se o cara é pai de família, ele errou. Mas por que por rico não acontece isso, gente? Isso que não dá para entender. A gente está numa era que tem que mudar essas coisas. Só que agora, meu parceiro, a voz do povo está fazendo alguma diferença. Antigamente a gente reclamava com as pessoas no ônibus, ficava indignado. E enquanto isso eles faziam tudo o que queriam lá. Só que agora é hora do povo argumentar, conversar, sabe? E outra coisa, não aceita. Se você tem um candidato que você gosta, goste mais do seu país do que dele. Ame mais a sua pátria do que ele. Por quê? Porque se você não amar a verdade, se você não amar a pátria, né, o slogan de Bolsonaro é totalmente o avesso do que ele é. Brasil, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Cada vez que esse cara abre a boca é uma cagada. O país perde. Ah, mas o cara... Aqui, ó. O cara liberou nas autoescolas, agora não precisa mais fazer simulação. Beleza. Ah, o cara fez essa estrada que era até mentira, né? Ah, o cara fez isso. As pequenas bostas. Aí o cara num discurso de Davos perde milhões na produção. Aí vai discursar não sei aonde, já arruma confusão até com o pessoal islâmico. O filho arruma confusão. O cara apoia a embaixada de Jerusalém, se mete numa questão que não se deveria se meter, porque nenhum presidente era louco de fazer isso. Daqui a pouco a gente está ganhando bomba de presente aí. A primeira bomba que estourar vai cair nas costas dele. Eu quero ver aonde que eles vão esconder a cara. Quando um cara desse fizer alguma coisa. Que tomara que faça em Brasília, porque o povo não tem culpa dessas cagadas que esses caras falam, não. É uma cagada atrás da outra. Sabe? E o pior de tudo é você ver os caras ainda defendendo. Não. Sabe por quê? Por causa daquela palhaçada toda que fizeram no Facebook. É o mito, arminha, gente na igreja fazendo arminha, essa palhaçada toda. Poxa, como eu sempre falei,
Se esse cara fizer a diferença do jeito que o povo acredita, beleza. Show de bola. Muito bom. Contra a verdade, quem que pode ir contra a verdade? Até eu defenderia ele. Né? Quando eu achava que aquele negócio do kit gay era verdade, eu defendia ele. Depois descobri que era tudo mentira, parei de defender. Eu não sou tolo. Eu não sou idiota. Só os idiotas que vai defender um cara contra a sua própria consciência. Se você tá vendo errado, não vou passar a mão na cabeça. Meu candidato a presidente é Ciro Gomes. Começou a fazer errado? Não defendo. Quando começar... Olha, para tu ver, eles tentaram manchar a imagem de Ciro Gomes. Até o Paulo Guedes elogiou o que foi feito na educação do Ceará. Quando o Ciro Gomes foi, se eu não me engano, governador ali, ele conseguiu elevar o salário um pouquinho dos professores, deu um incentivo, mas exigiu dos professores que ele queria mudar a história daquilo ali. Então, o IDEB da escola do 12º passou para o quarto. Esses pilantras que são invejosos, porque tem gente que fala assim, o Ceará tá uma porcaria, vai lá. Mas tu vê se eles conseguem recursos na Câmara lá, se passa recursos para eles poderem cuidar do Ceará. A culpa não é deles, não. O que eles podem fazer, eles fazem com os recursos que dá para fazer. É uma luta lá dentro para conseguir recursos. Ninguém quer apoiar o partido PDT para depois, nas eleições, os ministros dele, os deputados, serem os maiores na Câmara. Eles não estão brigando a favor do país, estão brigando por política. Eles não estão se lixando pro povo. Aí pegaram uma escola, filmaram lá uma escola onde, infelizmente, alguns professores foram acusados de ajudar os alunos a passar de ano, né? Você sabe que em lugar pobre você pode oferecer dinheiro para as pessoas mentirem, mas você sabe também que isso pode acontecer. Mas vem cá, foram todos os professores? Como é que o IDEB sai do 12º para o quarto? Só se todos os professores fizessem aquilo ali. E uma coisa que eu te falo, contra professor você não tem como argumentar. Porque os professores, eles podem passar em qualquer concurso público. Se você tem militares aí de alta patente, tem professor na rede pública que é muito mais inteligente que ele. Professores ensinam essas pessoas. Eles podem estar em qualquer lugar, mas eles escolheram ser professor. Eles se orgulham de ser professor. Eles podiam, porque eles têm formação para isso, para ser advogado, para ser... Não, mas eles querem ser professor. Isso é o dom deles. Eles nascem com essa aptidão. Deus dá esse significado de vida para eles. Não é o dinheiro, não é o status, é o gosto que nasce neles. Então, isso quando o cara tem dom para essa área, né? Então você vê que você não pode acusar os professores todos de ter feito aquilo. Então, enquanto eu puder argumentar para defender o cara, eu vou defender. Agora, se eu vi que por baixo dos panos houve uma mentira e eu vou ficar defendendo Ciro Gomes, se viendo toda aquela mentira, né? Disse Jesus que uma árvore boa não dá maus frutos e nem uma árvore ruim dá bons frutos. Isso é nítido na política. O cara que está envolvido, encalacrado no erro, ele não dá bons frutos. O Bolsonaro é a prova real disso. E Ciro Gomes é uma árvore boa que tem dado bons frutos. Você não pega nada, porque sabe por quê? O caráter, cara. O caráter te faz ser diferente, diferenciado. O caráter te faz ser diferenciado. Mas é porque você gosta. Não gosto do político. Eu gosto do jeito dele de fazer política. Sabe? Ele teve atitude. Uma vez ele teve uma atitude ignorante com uma mulher, né? Eu fui lá e critiquei. Isso está errado. Você foi soberbo. Ele sabe que está errado. Mas não mancha o seu passado. Certas atitudes não conseguem manchar, né? Porque ali foi uma questão particular. Agora, tu vê o cara roubando, o cara em conchavos, o cara envolvido nos maiores pilantras da política, você colocando um monte de ministro que não sabe nem o que fala, esculachado, ministros esculachados. A Tabata do PDT esculachou o ministro da Educação, esculachado, esculachado. Vocês que votaram em Bolsonaro devem estar cheio de raiva aí. Foi esculachado e perdeu o cargo. Foi esculachado. Podia ter vivido sem essa. Esculachado mesmo. Não sabe nem o que fala. Né? Juiz Sérgio Moro, mentiroso.
Mentiroso. Ainda bem que temos o vídeo para postar. Caixa 2 é crime. Aqui no Brasil. Chegar lá fora, não, caixa 2 nem sempre é crime. Mentiroso. Ministra da Goiabeira, uma lunática. É um governo totalmente inútil. Totalmente desqualificado. Eles tinham que botar gente deles. Da brincadeira, não. Parece que esse povo entrou na fila da burrice, da idiotice e repetiu 1000 vezes. E não é possível tanto troglodita. E vocês deram o país na mão desse imbecil, desses idiotas aí. Né? E agora não querem levar a culpa disso, né? Tudo bem. Aceitaram votar, agora aceita as consequências. As consequências estão aí. Cara louco. E como é que você entrega uma nação a um cara que não tem conhecimento nenhum, que nunca fez nada na política? O pior é ver as pessoas ainda defenderem. Isso não é jogo de futebol, não, que você defende seu time morto lá, não. Porque ele é seu time, não é jogo de futebol, não. Esse é o jogo da pátria. Um erro seu traz morte, traz ódio, né? Um erro seu traz consequências drásticas para o futuro da nação. Como quem diz assim, não dá para acreditar em Renato Russo, não dá para gostar de Renato Russo e de Bolsonaro ao mesmo tempo, né? Porque os dois representam totalmente o inverso. Naquela música Perfeição, você pode ver que Renato Russo era um cara incrível, usava das suas músicas para poder afrontar e confrontar todos esses políticos corruptos, Cazuza, todo mundo. A tua piscina tá cheia de rato, as tuas ideias não correspondem aos fatos. Então você vê, cara, é muita coisa. Eu tô aqui com a minha metralhadora cheia de mágoas. É. E é isso aí, galera. E esse povo youtuber que ganha dinheiro, como se presta, não todos, né? Mas tem uns como se presta pra mentira. O tempo, vocês estão lascados porque o tempo vai mostrar a hipocrisia de vocês. O tempo vai mostrar o quanto são hipócritas, o quanto vocês buscaram próprios interesses. Esses caras têm vários vídeos, aí você vai ver as contradições nos vídeos desses caras. Não estou falando aqui que eu sou o senhor da razão, né? Mas também não sou o senhor das armas, amigo de Bolsonaro, que mora no condomínio de Bolsonaro. Ninguém é o senhor da razão, aqui é uma conversa, aqui é um diálogo. As pessoas vão entrar, vão criticar, vão xingar, vão fazer manha. Tô nem aí.